Caos Deluxe lançou recentemente e é seguro dizer que esse álbum entrou pra história da cena do hip hop nacional. Mas o que faz esse álbum ser tão especial? Hoje a gente vai analisar e dissecar a produção do álbum pra gente conseguir entender o que fez Caos Deluxe ser uma obra de arte. A gente também vai criar beats semelhantes e no processo eu vou revelar as progressões que foram utilizadas, técnicas de sound design, seleção de som e bateria. E rapaziada, eu não quero enrolar muito esse vídeo, então vamos direto ao ponto. A primeira música que eu tenho aqui com a gente é Compasso do Ale. A primeira coisa que a gente vai ter que analisar de todas é o tempo. Então, se você perceber, eu já coloquei no meu projeto que ele já está no tempo. Então, o snare tá batendo sempre no tempinho certo do snare. Ou seja, tá em 124 BPM essa música. Isso é porque 120 BPM geralmente é um BPM mais lento, onde você consegue criar rimas mais melódicas. Com certeza foi intencional, já que ele consegue encaixar rimas melódicas mais complexas. Feita essa análise, a gente precisa pro principal, que é o seguinte: progressão, rapaziada. Lembrando que é uma aproximação, não é necessariamente para ser exatamente igual ao da música, mas o conteúdo harmônico tá correto, então a gente vai conseguir analisar ainda o que o produtor fez e o que ele pensou. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, obviamente, simplificar os acordes para vocês conseguirem entender. Então vamos duplicar essa parte aqui do lado e vamos montar a parada sem nada, bem simplesinha, tá? Então vamos lá, no tom de Fá sustenido menor, o que acontece é que ele começa no primeiro, tá bom? Então aqui, ó, a gente pode ver que Fá sustenido é o meu primeiro grau da escala. Então vamos lá. E aí ele toca um ritmo específico que a gente já vai chegar lá, mas vamos montar os acordes primeiro. Logo após aqui, fica bem mais ambíguo qual que é a harmonização que está sendo utilizada. Eu tenho duas interpretações. Ou ele repetiu o primeiro acorde com algum tipo de extensão, ou ele apenas repetiu esse primeiro acorde uma oitava acima, ou então a gente está utilizando o sexto acorde. Os dois combinam, porque se você perceber bem, e eu inverter aqui, o sexto acorde compartilha duas notas com o primeiro. O que isso significa? Que basicamente o sexto acorde e o primeiro são harmonicamente semelhantes. Então você pode utilizar o sexto acorde para gerar um movimento sem tirar muito essa característica do primeiro, tá certo? Aqui nesse primeiro acorde que a gente tem 6. O produtor dele, ele colocou uma nona, tá certo? Uma nona é uma extensão que está fora da tríade. Então se a gente vê aqui no nosso acorde, onde que tá a nossa nona? Bom, a nona tá aqui bem embaixo dessa terça. Então se eu colocar 1, 3, 5, que é primeira, terça e quinta, a gente está falando do acorde, não da escala. Então, são a primeira, terça e quinta do acorde, não da escala. A nossa nona vai ficar bem aqui. O interessante da nona é que ela adiciona uma tensão muito grande. Então, vocês vão perceber que quando eu adicionar essa nona nesse acorde, a gente já fica com esse acorde bem borrado. Só que o jeito que o produtor usou, ele usou aqui nessa oitava. Então o acorde fica ainda mais com essa característica de tensão, porém é mais suavizada porque a gente tem diferença de intervalar muito grande. Ou seja, de uma maneira curta, a nona está muito longe dessa nota aqui que está causando dissonância com ela, tá certo? Então vamos tocar agora assim. E aí, harmonicamente falando, ele só vai repetindo isso até a gente chegar aqui nesse terceiro compasso. Feito isso, a gente tem a nossa primeira variação dessa progressão que a gente tinha, onde ele vai para o quarto acorde e depois o quinto. Então vamos fazer o quarto. A gente precisa encontrar nosso primeiro, 1, e a gente vai contar até o 4. 1, 2, 3, 4. Acorde menor. E depois a gente tem o quinto. Então, se aqui é o meu quarto, meu quinto vai ser aqui em cima. Então vamos duplicar. Só que o interessante é que esse quinto acorde, ele utilizou de uma forma diferente que a gente vê mais raramente na música. Então o quinto acorde, ao invés de ser menor, ele vai ser maior. Então vamos tentar perceber a diferença de quando a gente utiliza um quinto acorde menor e um quinto acorde maior. Vocês podem ver que aumentou a tensão. Isso tem uma explicação de teoria musical muito interessante, tá bom, rapaziada? Perceber que quando eu deixo um acorde maior ou menor, a única nota que muda é o que a gente chama de terça. Então, é essa notinha aqui do meio, tá? Então, todo acorde vai ter essa notinha do meio como sendo a terça. Então, só para recapitular, a gente tem 1, 3, 5 em todo acorde. 1, 3, 5, que é a primeira do acorde, a terça do acorde
quinta do acorde. E o que diferencia se um acorde é menor é justo a terça dele. Como é que a gente pode provar isso na prática, Sam? Não estou entendendo. Olha aqui, eu vou colocar um acorde menor e um maior do lado um do outro para você conseguir ver a diferença. Nota que essas duas notas são as mesmas, estão se repetindo. Porém, a única que muda é a nossa terça, que ela está menor aqui e maior aqui. Para facilitar, essa daqui tem 2 semitons de diferença, enquanto essa daqui tem 3 semitons de diferença, ok? Então vamos voltar nosso quinto acorde no lugar e vamos analisar o contexto dele agora. Nessa progressão, rapaziada, para a gente deixar os números bem certinhos, a gente está tendo o 1 indo para o meu 6, 1 indo para o meu 6, 1 indo para o meu 6. E na variação, a gente faz 4 e quinto maior, tudo bem? Então agora você está conseguindo visualizar a relação harmônica. Quando a gente vai falar agora sobre a função dos acordes, a gente coloca aqui tônica, indo para uma tônica, indo para uma tônica, indo para uma tônica. Ou seja, sexto e primeiro vai indo tônica para sempre. Então vamos deixar tônica aqui, tônica, tônica. E bem no final da progressão, para ele fazer a virada, a gente tem a variação onde ele caminha por outras funções. Então, 4 a gente tem uma subdominante e no quinto a gente tem uma dominante. Tá? Isso faz total sentido, rapaziada. Isso foi proposital o produtor ter deixado aqui. Porque justo na virada, que já é onde você quer ter a maior tensão para reiniciar o seu loop, você elevou a tensão da sua progressão para voltar para uma suavidade, que seriam as suas tônicas. Então a gente pode pegar essa como a primeira lição. Mas o interessante é analisar esse quinto acorde aqui, tá bom? Sam, por que esse quinto acorde ele é maior ao invés de menor? Isso pode dentro da escala menor? Se vocês perceberem bem, o que ele fez foi esse acorde aqui. E a terça do acorde está fora da escala. Como que isso pode funcionar? Isso só é possível, rapaziada, por causa de um conceito que a gente chama de sensível, tá bom? E esse conceito se baseia no seguinte: todo semitom quer se resolver acima ou abaixo. Mais acima, tá? A gente tem esse lance com a música, que semitons querem se resolver acima. E se vocês perceberem muito bem, quando a gente eleva esse terceiro grau, a gente cria um semitom de fora na escala que quer se resolver ou aqui ou aqui. Coincidentemente, esse semitom aqui pode resolver no meu primeiro grau, que é o meu Fá sustenido, que eu já falei para vocês que o primeiro grau é o Fá sustenido. Ou seja, a gente consegue utilizar o quinto acorde na escala menor maior porque a gente criou uma sensível que resolve na tônica. Então, só para você não confundir os termos, tônica é a função harmônica do primeiro grau. Sensível é só uma nota que quer resolver para a outra. Então, para a gente deixar isso mais claro, a gente vai pegar o nosso primeiro acorde e colocar esses dois acordes uma posição que fique fácil de visualizar eles. Então você nota que o meu quinto grau maior, se eu pegar a terça dele e colocar aqui para baixo, você vai ver que ele tem um tom de distância, tá? E no momento que eu elevo ele, ou seja, eu deixo esse meu acorde maior, ele começa a ter um semitom de distância da minha tônica. E isso cria uma tensão imensa, tá? Só para eu tocar sozinho, notem. É como se fosse uma resolução bem suave, tá? De uma tensão que veio muito forte. Oposto disso daqui que originalmente era. Ou seja, tudo que você precisa entender é que o quinto grau maior na escala menor cria uma tensão excelente para você retornar ao primeiro. Guardem essa dica porque a gente vai utilizar muito na criação dos beats. Então vamos só recapitular as duas coisas muito importantes que ocorreram aqui, que a gente pode utilizar na nossa própria criação. A primeira coisa muito importante é a variação na virada e o aumento de tensão. Utilizar funções tônicas durante toda a sua música para no final você mudar de funções, utilizar subdominantes e dominantes, cria bastante tensão para a virada, tá certo? E o segundo ponto é que o quinto grau na escala menor pode ser maior se a gente quiser elevar bastante a tensão para voltar para o primeiro. E a última coisa é para a gente analisar a relação de acordes maiores e menores. Você pode perceber que essa sample tem um fio muito dark, tá? Muito pesado, e a bateria, o Flow da Lei e o Leviano ajudaram a criar o redor dessa vibe. Só que quando a gente vai perceber por que essa sample tá soando desse jeito, a gente consegue perceber a presença de muitos acordes menores, rapaziada. Pode perceber, ó, menor, 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 menor e maior. Quando você olha assim, parece estar balanceado, mas lembra, a gente sempre tem que analisar um pouquinho mais profundo para a gente entender. Um exemplo é esse acorde maior aqui, por mais que ele seja maior, lembra que eu falei que o sexto acorde e o primeiro acorde estão relacionados por apenas um tom? Ou seja, a única diferença deles é essa notinha.
o que faz eles serem harmonicamente similares. Você ir do meu primeiro pro sexto é um salto tão pequeno que parece o mesmo sentimento. Então, apesar dele ser maior, no contexto onde aparece esse acorde menor específico, ele ainda contribui para criar esse fio dark. Fora que ele é um acorde maior, porém ele aparece só no final de cada compasso para a gente dar uma viradinha. Então, pelo tempo ser pequeno e por ser um acorde muito semelhante ao acorde anterior, a gente quase não sente esse maior dele. Já no meu quinto grau, mesmo ele sendo maior, ele tem a sensível, que faz ele elevar a tensão para voltar para o meu primeiro. Então, por mais que pareça balanceado os acordes maiores e menores, você sempre tem que analisar com mais calma tudo na teoria musical. Rapaziada, agora vamos para outra seção muito importante, que ela tem a ver com a composição. E aqui a gente vai entrar no assunto complexo, então acompanha, porque isso daqui pode explodir a sua cabeça. O lance é o seguinte: sempre na música você vai ter duas coisas: repetição e variação. E por que que é importante você prestar atenção em onde repete e em onde varia? Porque quando você está fazendo um beat, o principal que você tem que ter em mente é quando o artista for cantar. Então, nisso que o artista for cantar, ele vai se basear totalmente no que você fez melodicamente. Fato é, se você variar muito, não vai ter espaço para ele. Se você repete muito, o beat fica chato. Então, eu já estou olhando para o meu piano roll e eu preciso identificar primeiro onde está a célula melódica que se repete, ou célula harmônica, tanto faz. A gente quer um pequeno trecho que começou a se repetir. E eu consigo perceber ele aqui. Então, a cada 2 compassos, você está tendo uma repetição. E o que isso significa? Isso significa que quando você for tentar emular esse fio, ou quando você tentar copiar essa estrutura, você quer manter isso em mente. Você quer criar um motif bem curto ali a cada 2 compassos e repetir ele até a variação aqui no final, tá certo? E isso caracteriza algo muito importante que a gente vai falar, que é sobre estruturação dentro da composição. Aqui a gente está tendo uma estruturação famosíssima que a gente chama de A, A, B. Então você tem a seção A, que se repete, a seção A se repete novamente, e aí você vai ter a seção B, que vai ser o que a gente chama de virada, que é basicamente um termo para dizer que ele elevou a tensão para voltar para a seção A. Então já ficou muito mais fácil de você criar, porque você pode separar o que você fizer em duas ideias. A ideia A, que vai se repetir a cada 2 compassos, e a ideia B, que vai criar tensão para a gente voltar para a ideia A. Agora, pessoal, o último ponto é a gente analisar a seleção de som e os timbres que ele escolheu. E para isso, eu vou separar em 2 campos. A gente tem o campo da bateria e o campo das melodias. Quando a gente para no campo das melodias, você pode perceber que a seleção de som foi um piano. E esse timbre de piano foi muito simples. Porém, ele tá interessante por causa da manipulação que o produtor fez. Só de você analisar o timbre, você consegue perceber 2 coisas. Tá rolando uma manipulação temporal, algum tipo de groove beat ou halftime. Então, a gente vai colocar que tá rolando um stretch, mais um pitch shift. O groove beat e o halftime fazem stretch e pitch shift ao mesmo tempo, deixando a sua sample mais dark, ou seja, pitch shift pegou o que estava numa oitava e desceu para outra oitava. E ele também fez algo que a gente chama de stretch, que é uma manipulação para deixar a nossa sample com caráter e uma textura maior. Você vai entender quando a gente for utilizar esse efeito. Outra coisa que você pode perceber é que esse piano tá meio chopado, tá bom? E isso provavelmente é uma automação de volume, tá certo? Que você pode fazer de ambas as formas. Você pode tanto utilizar o groove beat para fazer esses chops de volume, ou você pode fazer aí no próprio FL, criando uma automação de volume na track específica também. A última coisa interessante é que a gente também consegue perceber uma espécie de wobble. Wobble é um efeito emulação de fita cassete, geralmente. Então você vai ver ele no RC20 ou, por exemplo, no J37, quando você está modulando o pitch para fazer ele ficar vibrando, tá bom? Então a gente também tem esse efeito de fita chamada wobble. Então, se a gente for recriar essa vibe, a gente vai querer utilizar esse timbre mais esses efeitos. Última coisa que a gente pode falar é sobre a bateria. E a bateria, rapaziada, tá carregada de timbres muito pesados. Só que o negócio interessante que eu percebi é que eles estão utilizando uns timbres de drill dentro do trap. Isso é uma coisa que eu já tô percebendo há um tempo. Quando a rapaziada tá fazendo esses beats mais pesados, que envolvem sintetizadores, ou até esse tipo que a gente viu no Alê, eles estão optando por timbres originalmente de drill. Então, eu vou só pegar um pack de drill que eu tenho aqui, que eu baixei gratuitamente no Reddit, e vocês vão perceber que esses timbres são bastante pesados, e usar no contexto de trap vai dar exatamente esse feel dark que a gente quer. Então, no meu caso, eu tenho aqui o Saint UK Drill, pack lá do Reddit, vocês podem pegar, vou deixar o link na descrição. E vamos ir pros claps aqui pra gente perceber. Snares. E por último, a gente também vai no hi-hat, porque o hi-hat que está sendo utilizado é bem semelhante a isso também.
Então, rapaziada, vamos tentar fazer um beat semelhante utilizando as características que eu acabei de falar pra vocês. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou tirar essa pattern daqui, eu vou colocar uma nova e a gente vai começar um projeto do zero, tá? E a gente quer algo bem hard, tá bom? Então, acho que eu tô até pensando em mudar pro Keyscape, porque lá tem um piano que vai combinar um pouco melhor com essa vibe aqui. Lembra que a gente falou que a estrutura do que tá acontecendo é mais ou menos A e B no final? Eu já fiz esse loop aqui que tá durando 2 compassos. Um acorde está em cada compasso. Eu já vou falar o que eu fiz, teoricamente, com ele. E a gente tem esse segundo aqui, que é basicamente a chamada e resposta, tá bom? Desses 2 acordes. O que eu vou fazer agora é duplicar 2 vezes eles. E a gente agora tem um loop bem repetitivo, que é o que a gente quer para ficar naquela estética. Porém, aqui nessa seção no final, a gente vai querer adicionar uma variação, tá bom? E o meu pensamento por trás dessa variação vai ser utilizar tons dentro da função harmônica que movem a nossa música para outro lugar. Seja um lugar com mais tensão ou talvez um lugar até mais calmo. O importante é a gente sair um pouco dessa esfera de acordes menores que a gente utilizou aqui. Ou pelo menos acentuar mais eles. O resultado final da nossa melodia ficou desse jeito. E agora, vamos entender no nível funcional o que está acontecendo. Por que a harmonia que funcionou, porque o ritmo está funcionando e o que está fazendo isso ter o mesmo fio da música original, porém com um twistzinho que eu coloquei. Se a gente duplicar aqui pro lado de uma forma não destrutiva, a gente vai poder recriar isso do zero. Primeiro dado que vocês precisam entender, eu estou em Sol menor, então eu vou colocar o Scale Highlining para todo mundo conseguir visualizar a escala aqui. Então Sol menor e vamos ativar o Scale Highlining. Sol menor, onde é o meu 1? Em Sol. Então eu começo no primeiro acorde mesmo, tá bom? Aqui na segunda barra, a gente vai pro meu quarto acorde. Então, pessoal, aqui eu começo no primeiro acorde. Logo em seguida, eu coloco o meu quarto. Então vamos contar junto. 1, 2, 3, 4. Porém, nos dois eu estou utilizando o que a gente chama de extensão de acordes e a gente está utilizando a nona extensão. Para você encontrar a nona extensão, você precisa ir entre a nota fundamental e a sua terça e colocar essa nota aqui no meio. E, rapaziada, em todo vídeo, geralmente, de análise, a nona tá aparecendo muito. Isso é meio que um clichê, está virando, né? Um clichê aqui dentro do trap, que é você utilizar acordes menores com nona. Isso porque acordes menores com nona, geralmente, tem uma tensão muito elevada, tá certo? E acaba dando esse feel bem dark que algumas samples estão requerendo bastante no mercado. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem esse acorde e vamos oitavar essa minha nona e vamos ver a sonoridade que dá. Só que aqui, nessa segunda repetição, ou seja, eu tenho a minha ideia A e a minha ideia A, eu tenho uma variação dessa ideia. Então, eu tenho uma A2, vamos chamar de A2, tá? E a variação da ideia é basicamente deixando a nota, deixando essa extensão aqui de volta na nota base. E a gente fica com uma espécie de chamada e resposta também desses 2 acordes. Então, notem. Então, só para a gente recapitular, a gente tem 3 seções até agora. A gente tem A1, A2, retornamos para A1 sem nenhuma variação. E aqui a gente tem a seção B, com a grande variação que é a virada, tá? Na virada, a gente vai para o meu 6º grau e depois para o meu 5º. Então, vamos contar do primeiro também? Vamos lá. Aqui é meu primeiro. Então, 1, 7, 6, 5. E como na música do Alê, a gente também vai fazer aquela modificação nesse 5º grau aqui, deixando ele maior ao invés de menor. Lembra, ignora toda a teoria por trás e só pensa o seguinte, o 5º acorde da escala menor ocasionalmente pode ser maior. Isso vai gerar mais tensão para voltar para o primeiro. Então vamos fazer essa alteração aqui e em vez disso daqui, a gente ficou com isso daqui. Muito legal, uma finalização muito mais forte, né? Então a progressão crua ficou dessa forma.
Depois, o que a gente vai utilizar para modificar essa progressão e para deixar ela mais parecida com isso daqui que eu fiz, é um conceito que a gente chama de voicing, tá certo, rapaziada? Isso é uma coisa que muitos iniciantes têm dificuldade, mas que eu vou mostrar rapidamente aqui agora. Você não necessariamente precisa tocar todo o acorde que você cria na forma fundamental dele, ou seja, com as vozes desse jeito aqui, que seria uma voz bem quadradona. Você pode utilizar o que a gente chama de extensão de vozes, tá bom? Ou basicamente voicing, que é você embaralhar as notas de formas interessantes. Então você pode pegar essa nota, colocar aqui embaixo, pegar essa, duplicar, apagar essa, deixar assim. Você pode brincar com o seu acorde de diferentes formas que ele vai soar diferente também. E feito isso, a única coisa que eu fiz logo em seguida foi arpejar esse acorde no ritmo semelhante ao da música original. Então seria algo assim, mais ou menos. Colocando esse ritmo em todo acorde, a gente consegue mais ou menos esse fio. Então, pessoal, agora que a gente já entendeu de uma forma mais profunda o processo, vamos fazer a análise e entender o porquê tá funcionando, tá bom? Então, a gente tem o primeiro acorde aqui, a gente tem o meu quarto acorde aqui, a gente tem o primeiro acorde de novo e o quarto acorde. Isso vai se repetindo, tá bom? É importante notar que são acordes com nona, o que vai dar bastante tensão. Então, vamos deixar esses acordes aqui. Virada, a gente tem o sexto grau, como eu já falei. Então, o sexto grau, seguido por o quinto maior, tá bom? Então, vamos entender a função harmônica por trás disso, tá? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que essa progressão vai soar muito dark. E é por causa do conceito muito simples que eu já falei aqui no meu canal, que é a relação de acordes maiores e menores. Então, vamos notar que a gente tem acorde menor, 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 um maior e logo em seguida um maior, só que ele é um dominante. Então, ele tá trazendo tensão para voltar para um menor. Ou seja, essa progressão vai soar muito tensa, certo? Então vamos colocar menor, 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 maior e maior. Tudo bem? E lembra que eu falei que a gente, no final, na seção aqui B, a gente estava tentando quebrar um pouco essa esfera de acordes menores que a gente fez? Foi exatamente isso que a gente fez propositalmente. Nós temos seção A, seção A2 e seção A, todas compostas por acordes menores ou uma variação do acorde menor. E logo na seção de variação, a gente quebra isso utilizando outros tipos de acordes, tudo bem? E é exatamente isso que aconteceu ali na música também. Então, do ponto de vista composicional, é uma ideia muito interessante essa. Quando a gente fala da função harmônica, a gente consegue ver mais claramente ainda como isso consegue fluir e tá trazendo o sentimento que tá trazendo. Porque aqui a gente tem uma tônica subdominante, vai se repetindo até que a gente chega aqui onde a gente tem uma tônica e uma dominante. Ou seja, você estabelece um padrão de tônica e subdominante, puxando um entre si, você quebra esse padrão justo na variação, colocando uma tônica que não é a tônica fundamental da escala, ou seja, o primeiro grau, e você vai logo para a dominante desse primeiro. Então, de uma maneira fluida, de uma maneira funcional, isso daqui tá ok, tá funcionando muito bem. Só que agora que a gente já tem uma progressão e uma melodia que a gente gosta, tá na hora da gente manipular para deixar mais parecido com o que a música estava pedindo. Então, eu vou colocar umas camadas agora e uns efeitos para poder deixar isso com uma vibe um pouquinho melhor. E eu também vou adicionar mais uma camada aqui do Keyscape pra gente conseguir deixar nosso piano mais hard ainda. Então dessa vez eu vou pegar talvez um softzinho, copiar e colar e pronto. E aí o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai jogar esses dois pianos num bus, tirando eles da master. E esse buzz aqui, a gente vai fazer as manipulações temporais para deixar nosso piano bem mais parecido. Então agora, presta bastante atenção no sound design, porque vai acontecer umas coisas um pouco diferentes aqui. Tá, quando a gente fala de plugins que fazem manipulação temporal, a primeira coisa que eu penso é Shaperbox, Grossbeat ou Halftime, tá? Então é bem essa estética que tá acontecendo ali na música. Vamos começar com de leve, vou pegar o Shaperbox e a gente só vai fazer uma brincadeira com o Shaperbox, nada demais. Isso tá perfeito. Então isso daqui foi só um accentzinho, ele só tá dando um reverse. E agora vamos colocar o salse mesmo, que é o halftime. Aumentar por último uns 3 semitons. E essa última camada de piano a gente vai jogar aqui pro terceiro.
E agora que a gente já tem a melodia, vamos pegar os drums e vamos tentar fazer algo parecido ainda. Como eu falei, a única coisa que eu vou fazer para deixar isso daqui com a vibe é pegar uns drums bem pesados desse pack de drill que eu tenho. E aqui vamos pegar o spin de forma tranquila, fazer ele short. Vamos pegar um 08 melhor, porque isso daqui eu não tô gostando. Vou pegar do meu pack mesmo. E rapaziada, foi esse daqui o processo e tá aqui o resultado na minha tela. E lembra, pessoal, não é pra estar totalmente igual, tá bom? Mas ficou bem semelhante à vibe, da mesma forma. E se você seguir esse tutorial e aplicar esses passos, você vai conseguir replicar uma coisa bem parecida. E só um adendo, agora eu quero falar sobre a bateria disso. Aqui a gente tem uma bateria um pouco diferente, tá? Ela é bem espaçada, o que na realidade é até comum para os beats do Ale, porém o interessante é o jogo que ele faz com esse hi-hat e esse snare. E para eu tentar copiar isso, eu tive que utilizar apenas 2 snares na teoria. Basicamente eu não estou usando nenhum hi-hat, que é esse snare aqui de drill e esse outro snare de drill também. Vocês podem perceber que se eu tirar o 808 e eu começar a tocar isso daqui, o bounce pesado se dá muito por isso, porque parece que o que tá dando bounce do meu hi-hat é um snare, o que vai realmente dar mais peso, porque o snare geralmente a gente percebe como mais pesado do que o hi-hat. Enfim, agora a gente já cobriu todos os aspectos, desde a harmonia, melodia, estrutura, seleção de som e por final, como você pode tentar replicar esse beat. Lembra, não vai ficar igual, mas vai se aproximar. Agora a gente tá com a segunda música do álbum que a gente vai analisar e tentar recriar. E essa daqui é tudo de novo do Felipe Ret. E o primeiro ponto que eu vou analisar vai ser novamente a harmonia. Vamos dar uma olhada e vamos tentar entender o que está acontecendo para a gente extrair os padrões. E essa daqui foi uma aproximação muito fiel à música. Então vamos dar uma ouvida nela. Eu vou novamente duplicar essa progressão e a gente vai montar ela do zero, depois analisar ela. O primeiro ponto, estamos em Fá sustenido menor, tudo bem? Se você pretende copiar isso também, coloca em Fá sustenido e vamos fazer essa parada junto. O primeiro ponto a gente não começa no nosso primeiro grau do Fá sustenido, a gente começa no 6º grau. Então vamos contar o 6º grau e montar o acorde do 6º grau. Se eu estou em Fá sustenido, eu só preciso contar até meu 6º. Então 1, 7, 6. Vamos fazer o 6º acorde. Depois ele vai pro 4º, então 6º, 5, 4. Depois ele vai pro 1º. Então se o meu 6º aqui, eu só preciso contar até o 1º. 7, 1. E depois a gente vai pro meu 5º menor. Então vamos lá. Se o meu 4º é aqui, o meu 5º tá logo em cima. E depois o que o produtor fez provavelmente foi fazer umas inversões e utilizar um voicing diferente para poder evocar umas emoções um pouco mais legais. Então vamos fazer exatamente isso. Rapaziada, e a última coisa que a gente vai fazer para deixar um pouquinho mais parecido é colocar uma sétima nesse 6º acorde aqui. Então vamos lá. Então essa progressão tá bastante emocional. Você sente uma esperança muito grande nela, ainda com um tom de melancolia. Vamos entender o porquê. O primeiro ponto é que temos a progressão 6, 4, 1... e aí, 5. E o que eu queria pontuar para vocês, antes da gente falar sobre a harmonia em si, é
onde os acordes estão acontecendo, porque isso é um padrão que você vai ver em muitas músicas, então preste atenção porque isso é um conceito composicional. Vamos ver onde os acordes estão batendo ritmicamente. E perceba que a gente num BPM mais ou menos de 114, estamos tocando um acorde a cada compasso, tá bom? Ou seja, você em 4 compassos forma um loop de 4 acordes, tá certo? Isso é importante de um ponto de vista composicional porque a gente consegue perceber que pela quantidade de acordes, que no caso são 4 por compasso, e por seção vão ser 8, já que uma seção são 8 compassos, a gente não tem muito espaço para colocar melodias. Então pega primeiro essa ideia. Quanto mais acordes eu tenho dentro de uma sessão, menos espaço eu tenho para melodias. Isso porque o artista que vai cantar precisa ter algum lugar para ele conseguir encaixar a voz, porque a voz é outra melodia. Então você vai perceber que em beats que a gente tem muitos acordes, a gente tem menos melodia. Em beats que a gente tem muita melodia, a gente tem menos acordes. Isso é um padrão que se repete muito nas músicas, principalmente de hip hop. Então, só por saber que tem 4 acordes, eu já sei que a gente vai querer uma parada que não vai ter muito ritmo, não vai ter muita melodia, e vai ficar nessa vibe mais simples. Próximo ponto, rapaziada, nós temos um acorde maior seguido por 3 menores, tá? E é daí que vem a melancolia. A gente inicia com esperança, que é o acorde maior, ou seja, a primeira vibe que a gente entra em contato é algo mais esperançoso. No caso, o acorde com sétima, essa sétima que tá aqui, tá fazendo ele não ser tão maior assim, tá bom? Isso é algo que eu sempre falo pra vocês quando a gente tá analisando. Sempre que a gente vê um acorde menor ou maior e a gente identifica uma sétima nele, a emoção vai mudar um pouquinho, vai ficar com mais nuance, porque a sétima carrega uma relação intervalar onde ela deixa aquele acorde mais difícil de ser analisado tradicionalmente. O que quer dizer basicamente? Essa sétima está adicionando um pouco de melancolia para esse sexto acorde, que seria maior, bem esperançoso. Não só isso, como os próximos acordes são todos menores. Então a gente traz mais ainda essa melancolia bem no final da progressão. Ou seja, muito do que está fazendo isso ser esperançoso é o fato da gente começar no sexto grau como meu primeiro e o resto a gente cicla acordes menores. Quando a gente analisa a função harmônica, a gente tem tônica, subdominante, tônica e dominante. Então, basicamente, a gente está tendo uma espécie de história sendo contada de uma forma bem tradicional, onde a gente começa na tônica, eleva um pouquinho a tensão com a subdominante, descansa numa outra tônica e a gente eleva a tensão mais ainda numa dominante. Então percebe como essa progressão ela flui muito bem porque ela está caminhando pela função harmônica do jeito bom. A gente eleva um pouquinho, descansa. Eleva mais ainda e volta no loop para a gente poder descansar. Outro ponto, rapaziada, essa progressão utiliza o sexto, quarto, o primeiro e o quinto. Ou seja, 1, 4, 5, 6. O importante que eu quero falar sobre esses acordes é que eles são os acordes mais vistos em toda a música popular. E eu não tô brincando. Se você pegar a tonalidade maior e menor, os acordes mais utilizados são sempre o sexto, o primeiro, o quarto e o quinto. E isso tem uma explicação sim. O primeiro, o quarto e o quinto são geralmente os acordes que mais movimentam dentro de uma escala. Então eles geralmente são o pivô, o que está pivotando a emoção daquela escala. Já o sexto acorde, ele funciona como uma tônica alternativa do primeiro, o que faz ele ser um excelente lugar para você ganhar a sensação de tônica sem finalizar a música, sem dar essa sensação de finalizar. Tanto é que a gente começa nele, mas a gente finaliza essa tensão logo no primeiro e puxa uma dominante para a gente retornar para essa sensação mais esperançosa que é o sexto. Então, duas coisas que a gente pode perceber aqui. Quando eu for tentar recriar a emoção dessa música, eu primeiro vou tentar utilizar um acorde a cada compasso para a gente seguir a cadência estrutural dessa sample. E eu vou tentar utilizar uma outra versão do sexto, primeiro, quarto, quinto, que eu preferi, obviamente. Agora, rapaziada, vamos analisar o Sound Selection, os sons que eles escolheram. Uma espécie de trend que eu tô percebendo em todos os beats do Ale é o quão eles são simples. Isso é muito bom porque quer dizer que você não precisa de muito trabalho para poder recriar essa vibe. Você precisa saber o que você está fazendo apenas, tá certo? Então, a maioria dessa música é composta apenas por um elemento e talvez algumas camadas. Óbvio que eu não consigo saber com precisão, mas a gente pode falar de forma segura que tem pouca coisa acontecendo. Então, direto o que eu percebi é um pad, ou uma espécie de brass, tá? O importante desse pad e desse brass é que eles têm cara de ser sintetizados, ok? Então você vai querer utilizar uma espécie de sintetizador. Outra coisa que tem uma espécie de vibrato acontecendo com o volume desse pad. Então, eu já tô pensando que existe algum tipo de LFO que tá modulando o volume desse sintetizador. Então a gente pode colocar um LFO que tá modulando um filtro ou o volume. Eu não sei ao certo ainda, a gente vai ter que experimentar. E outra coisa é que esse sintetizador, esse timbre, ele tá muito soft. Então ele é um timbre bem suave, tá certo? E desconstruindo mais ou menos esse timbre mentalmente,
visualmente já vai ajudar muito a gente a se aproximar de um resultado legal quando a gente fizer o nosso beat. Outro ponto agora, vamos falar sobre bateria, tá certo? Quando a gente olha para a bateria desse instrumental, a gente consegue perceber uma coisa muito interessante, que é o espaço. Sempre que eu tô vendo os beats do Ale ou beats muito famosos que pegam placement, espaço é uma coisa que sempre aparece na bateria. E tem uma frase muito famosa musical que eu vou utilizar nesse contexto, que é o seguinte: música é apenas o silêncio entre as notas, tá certo? Então, sem silêncio, música não faz sentido. O silêncio faz as notas realmente terem significância. O silêncio é o que cria ritmo dentro da sua bateria ou melodia ou o que é que você esteja produzindo. Então a gente quer ter uma bateria muito espaçada. Outra coisa, vamos falar sobre drum selection, os drums que ele escolheu. Me lembrou bastante Type Vague, Wheezy, Furno, Young Thug, ou seja, são drums bem consolidados de uma maneira bem pop, vamos dizer assim. Dentro do trap, é claro. E o último ponto é o bounce. Tá na cara que ele tá utilizando um bounce de triplets dentro desse beat. Então a gente também vai querer emular esse fio, mudando o nosso grid e colocando em 3, ao invés de por 2, como é o normal. Feito isso, vamos tentar recriar essa obra de arte. Então vamos embora. Abrir uma nova pattern. E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um sintetizador. Esse daqui é um dos meus sintetizadores preferidos, ultimamente, que eu estou utilizando, que é o CS80V, da Arturia, tá? Ele está simulando o CS80 também, aí do mundo, que é um sintetizador famosíssimo, muito versátil e com uma sonoridade muito gostosa. E vai ser com esse que a gente vai tentar recriar o pad. Então, primeira coisa, vamos tentar encontrar um pad ou um brass muito soft. Eu vou primeiro construir a progressão em cima de qualquer timbre e depois eu vou tentar escolher um som mais semelhante. Vamos lá. Acabei de escolher uma progressão e eu vou ficar com essa daqui mesmo. Vamos duplicar ela do lado e também vamos desconstruir rapidamente meu pensamento, ok? Então, primeiro ponto, a gente está em Ré menor. Vamos colocar em Ré menor para vocês conseguirem visualizar. Vou ligar o Scale Highlighting e agora a gente vai construir essa progressão. Então, eu comecei no sexto grau. Vamos encontrar o sexto grau. 1, 7, 6. Vamos construir ele aqui. Depois eu fui pro quarto, que nem na música original. Só que a diferença é que, em vez de eu voltar pro primeiro como na música original, eu fui pro meu quinto diretamente. E agora eu retorno pro meu primeiro. E o que aconteceu? Antes a gente tinha sexto, quarto, aqui seria o primeiro e depois o quinto. O que é tranquilo, você pode fazer desse jeito. Porém, o que eu fiz foi que eu inverti a ordem dos últimos acordes. Eu fui pro quinto aqui e fui pro primeiro aqui. E antes a gente tinha tônica, subdominante, tônica e dominante. A gente inverteu a ordem e a gente ficou com uma dominante para voltar para uma tônica. Então, ainda assim, a gente está seguindo os princípios da harmonia funcional, só que aqui a gente está elevando a tensão de uma forma mais brusca, logo para a gente voltar para essa minha tônica. Como a gente está utilizando os mesmos acordes, só de uma maneira invertida, mudando alguns aspectos, claro que essa progressão vai soar muito semelhante com uma pitada ali do meu próprio gosto. Foi exatamente o objetivo. Depois disso, a gente adicionou uma sétima para esse acorde. E a gente fez um voicing que eu gosto muito, que ele é o voicing 1573. Esse voicing para acordes maiores com sétima funciona muito bem porque ele dá essa sensação de grandeza para esse acorde quando você inverte a terça e coloca ela lá em cima. Então esse é um voice que eu utilizo muito e eu espero que vocês também passem a utilizar porque ele é muito útil. Depois, a última coisa que eu fiz foi um voice leadzinho para que a melodia fluísse melhor e ficasse com uma cara mais profissional. E no final a gente ficou com essa progressão. Calma que a gente ainda vai escolher um timbre que combine melhor, mas eu já tô gostando de como a vibe está fluindo. Esse daqui vamos tentar mudar para um pad. E agora, rapaziada, eu já tô bem satisfeito com os timbres que eu tenho. O problema deles é que eles não estão parecidos com a música original. Isso é porque a música original, apesar de utilizar brass e pads, tem um envelope bem simples ali que não faz eles sustentarem por tanto tempo. Então eu vou pegar o CSV, eu vou mexer no envelope desse meu timbre para tentar deixar ele mais semelhante. E nesse outro aqui eu vou fazer a mesma coisa.
Então a gente fez esse movimento com filtro e agora a gente vai utilizar um resampling para a gente conseguir ter esse movimento de filtro dentro do nosso timbre. Ou a gente também pode utilizar o Filter Freak 1 para a gente tentar fazer uma automação e a gente não precisa ficar mexendo no filtro e tentando ressintetizar. Então vamos tentar nele. Calma que a gente ainda vai escolher um timbre que combine melhor, mas eu já tô gostando de como a vibe está fluindo. Esse daqui vamos tentar mudar para um pad. E só para eu explicar tudo o que aconteceu, vamos agora dar uma olhada nos efeitos que a gente utilizou e como a gente conseguiu chegar na sonoridade do pad e principalmente de outros elementos da música aqui que ficaram legais. O ponto principal, rapaziada, foi a manipulação que a gente fez com o Filter Freak. Vocês podem perceber que o Filter Freak é basicamente uma automação de filtro. E isso provavelmente estava presente na música original. Quando a gente olha para o que está dando bounce da parada, é que esse filtro não está sendo automatizado no tempo da música em si. E sim, a gente está usando um LFO que está sendo automatizado por milissegundos. O que quer dizer isso? Que vai ficar um pouquinho fora do tempo. E é esse fora do tempo da automação do filtro que está dando esse bounce. Para recriar esse efeito, você precisa só colocar o que você quer que tenha esse efeito num bus, que foi o que eu fiz aqui, então esse é o meu bus. E aí você coloca o Filter Freak com um LFO automatizando a frequência que você quer. E agora, rapaziada, a gente vai para o nosso último remake, né, barra beat que a gente está fazendo inspirado. E essa música aqui vai ser Luz Caminhação. Essa música me chamou muita atenção, não só pela bateria meio diferenciada, mas também pela progressão, que é uma progressão muito interessante, tá? E agora a gente vai explorar cada detalhe dessa música. Então, eu já tô aqui com a progressão dela e vamos ouvir primeiro a aproximação que eu fiz aqui dela. Então, como de sempre, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual tom e BPM essa música tá. A gente consegue perceber que ela tá em 120 BPM. E daí a gente já pode discernir um padrão que tá acontecendo aqui nas samples e nos beats que o Ale tá utilizando. Que é basicamente que eles vivem ao redor ali de um tempo mais lento. 120 BPM, 110, 130 ali no máximo. Esse tipo de BPM deixa o beat inteiro mais lento, o que permite você fazer linhas melódicas mais interessantes. Oposto, por exemplo, como eu já falei, de um cara como o Derek, por exemplo, que rima em beats mais rápidos. Então, como sempre de costume, eu gosto de analisar o ritmo dos acordes. E aqui é interessante falar que a gente só tem 3 acordes oposto de 4. Então, a gente ainda continua nessa média aí. 4 a 3 acordes, geralmente. Então, vamos deixar os acordes de uma forma mais simples para a gente conseguir analisar eles e depois recriar da forma que foi feita. O primeiro acorde que a gente tem é o 6º grau. Então, vamos encontrar o nosso 6º grau novamente. E outro padrão interessante. Perceba que a maioria dessas músicas a gente começou no 6º grau. A última a gente começou no 6º grau e essa daqui também. O 6º grau é um excelente local para você começar, porque ele permite a gente se movimentar pelo campo harmônico de uma forma mais inusitada, que é um pouco incomum, oposto de você começar sempre no primeiro acorde da escala. Então vamos encontrar o 6º grau. 1, 7, 6, como de costume. E aqui ele utiliza uma sétima. Então vamos colocar a sétima também, que a sétima tá aqui. Depois, o que a gente fez foi abaixar essa nota uma oitava e duplicar esse Si aqui para baixo. Logo após, ele segue com uma escolha inusitada, que é um acorde diminuto, tá bom? E eu já vou explicar o que é esse acorde diminuto, mas primeiro vamos só construir ele. Ele tá logo aqui em cima do meu Si, logo embaixo do meu Si. Então vamos colocar o Si e vamos ir um tom para baixo aqui para fora da escala mesmo. E vamos construir um acorde diminuto. E por último, a gente vai utilizar o primeiro grau. Então vamos colocar o primeiro grau.
Vamos duplicar a nota do meu acorde diminuto, uma oitava abaixo, e aqui a gente vai fazer algo interessante. A gente vai utilizar o primeiro acorde com uma sétima. Então vamos colocar a sétima. Só que a inversão que a gente vai fazer é uma inversão muito legal, onde a gente vai pegar o meu baixo, colocar para baixo, e a gente vai pegar essa sétima e inverter ela também. E logo aqui eu já quero comentar na escolha das vozes e por que isso daqui é uma progressão muito boa, tá? Se você reparar, a gente tá utilizando uma espécie de movimento de vozes que a gente chama de movimento contrário, tá? O movimento contrário gera uma satisfação muito grande quando você utiliza em progressões. Tem lugares que você quer utilizar e tem lugares que não. Como isso daqui, a ideia provavelmente foi uma sample R&B, mais smooth, mais romântica, né? Até o nome, o título da música é Luz, Caminhação, né? Mas enfim, você pode perceber que o baixo, ele tá fazendo uma linha descendente, enquanto as vozes aqui estão fazendo uma linha cromática descendente, ou seja, elas estão se movendo por semitons. Aqui a gente tem uma linha zigue-zague, ou seja, subindo e descendo, e aqui a gente tem outra linha zigue-zague. O interessante é que aqui nesse acorde diminuto, a gente tem o que a gente chama de movimento contrário, tá? Que é quando algumas vozes estão descendo, enquanto outras estão subindo. Isso gera uma satisfação muito grande quando a gente está entendendo a teoria de como as vozes funcionam. Então você pode perceber que nesse acorde eu tenho uma distribuição de duas vozes subindo, enquanto duas vozes graves descendo, tá? Poderia ser o contrário, duas vozes graves subindo, enquanto duas descendo. Mas o propósito da inversão que eu fiz, onde eu coloquei a sétima embaixo e eu peguei a primeira e desci mais ainda. Então só pra gente deixar claro, sétima aqui, primeira aqui, a gente tem nossa terça aqui e a nossa quinta aqui. Isso junto desse acorde diminuto, mesmo que a gente esteja utilizando um diminuto fora da escala, conseguiu criar essa linha melódica suave que não deixou soando estranho, tá? Então até quando você utiliza acordes de fora da escala, que eu já vou explicar o que foi feito, você tem como deixar interessante dependendo de como você arranja esse acorde. Só que agora vamos para análise real, tá? O que ele fez harmonicamente aqui? A gente tem primeiro o sexto grau, que é uma tônica, indo para o meu diminuto. Por enquanto eu vou ignorar e eu vou fazer o do primeiro grau. Então a gente tem o primeiro grau, que também é outra tônica. Sam, o que é esse diminuto? Por que ele está funcionando? Esse diminuto pode ser interpretado de algumas formas. Que eu vou explicar para vocês é a da harmônica menor, tudo bem? Basicamente, como naquele primeiro beat do Alê que a gente foi ver, a harmônica menor ela é uma alteração dentro da escala menor natural. E essa alteração envolve elevar o sétimo grau um semitom. Então vamos encontrar nosso sétimo grau, é esse daqui, o sétimo grau da escala natural. Então é essa nota aqui. E o que a gente faz na menor harmônica é que a gente temporariamente sobe esse sétimo grau para ele ficar aqui. Então a gente sobe o sétimo grau um semitom. Então meu sétimo grau estava aqui e agora ele está aqui. Meu sétimo grau estava aqui e agora ele está aqui. Tudo bem? Quando você faz essa alteração nesse grau, você acaba criando dois acordes possíveis, tá? O primeiro você já sabe porque eu expliquei. Você cria o quinto grau, então vamos encontrar o quinto grau. Aqui está o meu quinto grau, que é Si. O quinto grau originalmente era menor dessa forma e quando você leva o sétimo grau, ele fica maior. Só que quando você leva o sétimo grau, você também muda o acorde do sétimo grau. E o acorde do sétimo grau, que é esse grauzinho aqui, ele antes era maior, sendo um dominante. Então esse acorde aqui, sétimo, era dominante na escala menor. E quando você elevou o grau, ele virou um diminuto. Tudo bem? Então, ó. Então, na teoria, originalmente, a progressão era para soar dessa forma. Vamos abaixar o sétimo grau. O que é totalmente plausível de você fazer. Porém, a escolha dele foi utilizar a menor harmônica temporariamente para criar esse diminuto. E o que acontece, rapaziada, de uma forma simplificada, você nem precisa entender de teoria, tudo bem? É o seguinte, eu tenho o meu primeiro acorde aqui. No momento que eu elevei esse sétimo grau, um semitom, eu criei o que a gente chama de sensível. Então, esse grau aqui virou a sensível. E toda vez que eu crio esse grau, ele cria bastante tensão para ir para esse próximo acorde aqui, que é o meu primeiro. Então, o fato da gente ter temporariamente criado esse acorde, basicamente transformou o sétimo grau em diminuto e criou muita tensão para a gente ir para esse meu primeiro grau. Básico, tá bom? Só para a gente visualizar melhor ainda, esse acorde está fora, né? Quando você utiliza. Se eu colocar aqui no piano roll na minha menor harmônica, você vai perceber que ele vai ficar dentro. Então, menor harmônica, pronto. Agora, esse grau está dentro da escala, tá? E o que foi feito foi basicamente esse sétimo grau foi elevado um semitom. Então, sem muita enrolação, é isso que foi feito.
E a última mudança, essa mudança rítmica aqui. Então agora a gente tem a progressão autêntica e a gente já consegue entender o que está acontecendo. Agora, vamos analisar a função harmônica, tá? Porque quando a gente criou esse sétimo grau diminuto, então vamos fazer o sétimo grau diminuto, a gente criou uma dominante. E essa dominante está muito forte puxando para minha tônica. É por isso que essa progressão está funcionando. Então, tônica, dominante, tônica. Está perfeitamente seguindo a harmonia funcional. Descanso, tensão, descanso novamente. Quando a gente analisa os acordes, a gente tem uma distribuição muito legal, onde a gente tem um acorde maior, seguido por um menor, seguido por um acorde maior, seguido por um acorde diminuto, seguido por um acorde menor. Ou seja, vimos os 3 acordes possíveis dentro de uma escala natural. O último ponto que eu quero chamar a atenção é o jeito que ele usou sétimas. Então podem perceber que em quase todo acorde a gente está utilizando uma sétima. Então aqui no sexto a gente está utilizando uma sétima, aqui no primeiro a gente também está utilizando uma sétima e no diminuto a gente até poderia utilizar uma sétima também, só que não foi utilizado. Se a gente utilizasse a sétima, ia soar dessa forma. Ou a gente pode utilizar a sétima menor dele também, que ia introduzir mais tensão ainda, tudo bem? Então, rapaziada, olhando para essa progressão, quando eu for tentar recriar algo, eu com certeza vou precisar utilizar algum tipo de acorde dessa harmônica menor. Tudo bem? Então agora, pessoal, vamos falar sobre a seleção de som. Qual que foram os sons utilizados aqui? E novamente, a gente tem uma seleção de som muito semelhante à música passada, com algumas diferenças, é claro. Então vamos já pontuar que aqui foi utilizado muitos sintetizadores. Eu acho que foram utilizados one-shots de sintetizadores, tá bom? Porque tem uma textura muito similar à de quando você utiliza one-shots. Outra coisa para se pontuar é a textura. Parece que tem algumas camadas acontecendo. Isso provavelmente é proveniente de layers que estão sendo reversas, tá? Então tem uma característica bem reversa. Parece que eles deram esse reverse ali na sample que eles tinham originalmente. Então vamos colocar reverse aqui também. E agora vamos para os tipos de timbres. Eu vou colocar que são timbres soft, tá? E geralmente eu tô vendo pads dominando essa parada. Então a gente vai focar nisso na nossa seleção de som. Quando a gente fala da bateria, aí que a coisa fica mais interessante, porque eu senti que essa é uma bateria que bate bastante, só que ela ainda não tá com timbres tão hard quanto, por exemplo, o compasso, que seria timbres bem de drill assim. Porém, a gente ainda tem como utilizar aquele pack de drill, porque aqui tem uns timbres bem inusitados, tá? Fora de que a bateria tá muito diferenciada ritmicamente, tá bom? Então vamos colocar aqui. A bateria tá muito semelhante a Hood Trap, Jerk e esses tipos de beats onde o snare fica no lugar do 808. E o 808 tá lá para acentuar algumas partes desse compasso do beat. Então a gente vai botar Jerk barra Hood Trap Style. Timbres soft barra hard. Com isso, a gente já pode ir para o nosso cookup para a gente conseguir replicar essa vibe. Então, eu vou abrir uma nova pattern e a gente vai começar do zero a criar essa progressão. Vamos já pegar o Goat, que é o CS Agri. E com ele a gente vai fazer um sound designzinho ali. Porém, a gente também vai utilizar os presets normais. Eu quero alterar em cima do que já foi feito. Então, eu vou pegar um pad aqui qualquer. Vamos pegar esse primeiro aqui, por exemplo. Então pronto, a gente tem a nossa progressão aqui e eu vou já fazer o breakdown dela para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos duplicá-la aqui. Primeira coisa, rapaziada, a gente está em Lá sustenido menor, ok? Lá sustenido menor. Isso daqui é uma progressão que vai do meu 6º grau para o meu 5º grau aumentado, que vai para o meu 1º. Então a gente tem algo muito semelhante. A única diferença é que, em vez da gente ter o 7º grau diminuto, a gente tem o 5º aumentado. E só isso já é o suficiente para a gente dar uma cara diferente, tá? Então vamos construir esses acordes aqui e depois eu vou mostrar o porquê que eles estão funcionando. Então temos Lá sustenido, 7, 6. Vamos pro meu 6º com 7ª. Depois vamos pro meu 5º. Esse aqui é o meu 6º, meu 5º é logo embaixo. Porém, esse 5º é aumentado. Sam, o que é um acorde aumentado? Um acorde aumentado é um acorde maior com a quinta dele aumentada. Então seria isso daqui. Isso é um acorde aumentado. E vocês podem perceber que esse acorde tem muita tensão, tá certo? Então tem que saber utilizar ele. Ele é o que a gente chama de acorde alterado, porque você não vai ver ele naturalmente numa escala. Nenhuma escala tem um acorde aumentado. Você utiliza em certas ocasiões quando você quer levantar um pouquinho a tensão
para passar por outro acorde. Então, lembra daquela ideia que a gente viu do diminuto tá sendo uma dominante para ir para esse próximo acorde, que é o meu primeiro? O aumentado é também uma espécie de dominante que a gente substituiu pela original e que tá criando esse acorde de passagem para ir pro meu primeiro, muito interessante. Então vamos colocar ele aqui. E aí vamos colocar o meu primeiro grau. Meu primeiro grau, se a gente está em Lá sustenido menor, é o Lá sustenido. Com sétima. E depois foi só a gente mudar as vozes para deixar mais interessante. Então lembra do que eu falei, muito de uma composição para você fazer ela soar bem, como você trata as vozes do seu acorde e como você faz um voice lead interessante. Então vamos começar invertendo algumas notas. Então agora que a gente já entendeu o porquê dessa progressão tá funcionando, vamos analisar a harmonia funcional. Isso a gente não vai ter muito segredo, tá, rapaziada? A única diferença da análise do outro é que a gente tem um acorde aumentado, mas a função harmônica tá igual. A gente tem uma tônica indo para uma dominante, indo para uma tônica, tudo bem? A gente tem um acorde maior indo para o acorde aumentado, o que é uma diferençazinha legal que a gente criou, indo para um acorde menor. Esses acordes alterados, por exemplo, o diminuto ou então o aumentado, vão dar um fio bastante de jazz, uma parada bem legal que é inusitada, porque a maioria das músicas tenta evitar de utilizar ele. Mas sabendo utilizar, dá esse efeito muito legal. E vamos fazer aquele mesmo ritmozinho. E agora, a técnica que a gente vai utilizar é Alt Y para a gente poder fazer o reverse de todas essas notas. Depois a gente vai renderizar e fazer um reverse de novo. Então a gente utilizou Alt Y para reverter, a gente colocou na playlist, a gente vai renderizar agora e aplicar um reverse. E agora eu vou fazer algumas manipulações com efeitos para a gente conseguir uma textura mais interessante, tá? Vamos falar sobre as manipulações que a gente fez na sample, tá? E sobre o processo que a gente chegou para ter mais ou menos essa textura. A base é a seguinte, rapaziada. Você só vai precisar ter um pad, dar o reverse nesse pad, fazendo com que ele ainda fique dentro do tempo, utilizando aquela técnica do Alt Y que eu mostrei para vocês. Depois, efeitos ao seu gosto. Eu coloquei um chorus, um flanger, para conseguir dar aquele estéreo maneiro, e depois foi só a bateria que deixou a vibe como tá agora. Então, pessoal, foi esse basicamente o vídeo. Não quero enrolar muito nesse final aqui. Eu só preciso recapitular tudo que a gente aprendeu para que vocês saiam desse vídeo com um direcionamento do que fazer, tá? E o primeiro ponto muito importante, rapaziada, é espaço. Como vocês puderam perceber, toda a recriação que eu fiz num beat não teve nada muito complexo nele, tá certo? Geralmente a gente fez 3 camadas, uma harmonia e já foi direto pro beat, fazendo algum tipo de manipulação interessante, tá? O segundo ponto, progressões harmônicas. Como vocês podem ver, a gente utilizou de 3 a 4 acordes, rapaziada, não mais do que isso. Sam, quer dizer que eu não posso utilizar 2, por exemplo, ou 5? Pode, tá bom? Só que eu sempre digo que se você tá vendo um padrão, cara, tem um motivo, tá? Então você pode seguir esse padrão. Outra coisa que a gente viu bastante, cara, os acordes mais utilizados foram o primeiro, o sexto, o meu quinto e o meu quarto, tá? Esses foram os únicos acordes que a gente viu, com exceção daquele sétimo lá, dominante, que a gente também enxergou, tá bom? Isso também tá dizendo um padrão claro do que a indústria quer, tá? Do que a indústria procura. E por último, eu sinto que nesses últimos beats a gente tá vendo uma mudança muito pro hard. E quando eu digo hard, eu não quero dizer aquele hard trap que todo mundo pensa, Derek, Cello, o Rio das Antigas. Não é esse tipo de hard. A gente tá vendo drums que batem bastante. Muito do que a gente viu aqui foi até drums que eram bastante utilizados dentro do drill, que agora estão sendo utilizados mais dentro do trap, tá certo? Isso é uma tendência que a gente tá vendo ultimamente. Então, foque em incorporar isso nos seus beats. É isso, rapaziada. Deixem sugestões do que vocês querem no comentário pra eu fazer e tamo junto. Até o próximo vídeo.